a lista daqueles que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Quem aqui você já sofreu uma queimadura? Quem já sofreu uma queimadura? Foi uma sensação gostosa? Foi maravilhoso, né? Foi algo que realmente fez com que você até dissesse, ai! Você até gritasse, não é? Uma queimadura. E não estou me referindo a uma queimadura porque existe queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. Uma queimadurazinha ali no fogão, a senhora cozinhando, ou de repente acendendo ali um isqueiro ou um fósforo e acabou queimando. Imagine a pessoa passar a eternidade num lugar onde o fogo será eterno. E não há escapatória, não há saída, não há lugar em que a pessoa possa estar, que possa se sentir melhor. É algo realmente terrível, concorda? Sim ou não? Algo que nenhum, repito, ser humano em sã consciência quer estar. Quem são essas pessoas? Será que você está dentro dessa lista? Tomara a Deus que não, porque é algo que eu não desejo para mim, nem para si, e nem para o meu pior inimigo. É algo que nós não devemos desejar para ninguém. Se alguém um dia pode dizer assim, eu já sofri muito nessa vida, ninguém sofreu o que eu sofri. O seu sofrimento, perto desse sofrimento, não é absolutamente nada. Porque os sofrimentos desta terra, eles são passageiros, assim como a vida, assim como tudo que nela há. A chuva passa, a tempestade passa, o tufão passa, o terremoto passa. Nada é para. Mas esse sofrimento, ele não passará. Ele será eterno. Bom, vamos então a essa lista. Apocalipse, se você que me assiste agora quiser acompanhar, Apocalipse 21, versículo 8. 21, versículo 8. Abra aí sua Bíblia. Apocalipse 21, 8. Quando ele diz, mas quanto aos covardes e aos incrédulos, eu vou pausar. Quanto aos covardes, quais seriam esses covardes? Quem é esse covarde que ele está se referindo? Não é os covardes que a gente vê do dia a dia, do concernente às decisões, às escolhas. É aqueles que conhecem esta palavra, sabem o que é certo, fazem o que é errado. Que para Deus são vistos como covardes. Como assim, ô pastor? Me faça entender. Vou lhe fazer entender. Imagine que a pessoa sabe que tem que deixar o pecado A, B ou C. Eu não preciso entrar em pormenores porque as outras já se referem a eles. Então, ela sabe o que tem que fazer, não faz, muitas das vezes porque tem medo, porque tem certo receio, porque vai chatear a este ou aquele. Então, ela diz, não, eu não posso me entregar, não posso batizar, não posso assumir verdadeiramente a minha fé, porque eu vou ter problemas dentro da minha casa, a minha família toda é da religião, meus familiares não gostam da igreja, sabe, não gosta desses que se dizem ser crentes, então eu não vou fazer. Então, espiritualmente falando, essa pessoa para Deus ela está sendo covarde. Por quê? Porque ela prefere agradar a si ou os outros do que agradar a Deus. Ela está fugindo do chamado do próprio Deus para a salvação da alma dela. Então, ela está sendo covarde. E poderíamos citar aqui muitos outros casos e exemplos, mas esse é o principal. Depois ele fala aos incrédulos. Você sabe que muita gente fala, eu creio em Deus. O católico fala, o espírita fala, o evangélico, o esotérico, até mesmo aqueles que servem ao mal diz que creem em Deus. Mas você sabe que o verbo crer no dicionário e na explicação é entregar, é se lançar. Então, pense, raciocine comigo, é só pensar um pouquinho para você entender. Como pode uma pessoa dizer que crê em Deus, mas não entrega a vida a Ele? E quando digo a Ele, não é a instituição, não é o pastor, o bispo, mas o bispo da sua alma, que é quem? Que é o Senhor Jesus. Como é que ela diz que crê em Deus, se ela não se sujeita à sua santa palavra, que é a sua boca? Ah, mas eu tenho motivos. Mas que motivos? Ah, porque se eu assim o fizer, vou sofrer represália, vou ser perseguido, vou ser caluniado, vou ser difamado. Ué, mas não é esse o preço? E se paga por se crer em Deus e entregar a vida a Ele? Olha o exemplo dos nossos irmãos senegaleses, que naquele país, por ser um país regido pelo como
como é que se diz? Pelo Alcorão e pela fé muçulmana, aqueles que se convertem ao cristianismo, à palavra de Deus, esses sim sofrem verdadeiras perseguições, sofrem represálias, são excluídos, são açoitados, são mandados embora de casa, são vistos como maldição. E eu pergunto, a você que é português, brasileiro, angolano ou de qualquer outro país, quem é aqui, um de nós, já passou por isso? Ou chegou perto disso? Eu sei que já passamos e vamos passar por muitas o quê? Mas não chega a um terço do que esse pessoal passou e passa. Então essas pessoas verdadeiramente creem. Isso por quê? Porque elas não estão preocupadas com o que as pessoas falam, com o que as pessoas pensam. Elas se entregaram ao ponto, até mesmo, de, se for preciso, darem a sua própria o quê? A sua própria vida por amor a Jesus, a Deus. Então quando uma pessoa fala, eu creio em Deus, mas não se entrega, não batiza nas águas, não assume sua fé, não deixa certas coisas que o desagrada, então perante Deus, ela aceitando, concordando ou não, ela está sem incrédula. E eu posso te provar isso. Quando você vai no médico e você tem que fazer um tratamento com aquele médico, ou uma cirurgia, e você diz, tá bom, eu aceito, eu vou fazer. Isso é um sinal de quê? De crença. Você está crendo que aquele médico não vai colocar sua vida em risco. Mas também se você vai no médico que você não sente firmeza, você diz, não, eu aqui não vou entregar minha vida a esse homem. Sei lá se ele vai fazer o serviço direito, mostra que você não creu nele. O mesmo se dá no relacionamento em que uma mulher, por exemplo, se entrega ao rapaz. Por que ela se entregou àquele rapaz? Porque ela crê que aquele rapaz será o homem da sua vida. E vice-versa. A mesma coisa se dá um remédio que é passado, não. Toma esse remédio. Ah, eu vou tomar esse remédio por quê? Porque eu creio que esse remédio vai atender a minha necessidade. Ou seja, quem verdadeiramente crê em Deus, não crê só de quê? De palavra. Crê de atitude, de ação. Quem verdadeiramente crê se nega a si mesmo. Como Jesus disse, toma a sua cruz e segue a ele, pagando o preço que tiver que pagar. Então, quando a pessoa não se dispõe a fazer isso, ela está sem incrédula. E essa incredulidade, se não for abandonada, vai levá-la a esse lago de fogo e enxofre. Continuando. E aos abomináveis. Quem são os abomináveis? Aqueles que praticam sexo explícito, aqueles que têm sexo até com animais, enfim, coisas terríveis que não vale nem a pena aqui nós comentarmos nos pormenores. Que são coisas abomináveis aos olhos de quem? De Deus, como há meses atrás tivemos aí uma matéria em que uma filha se envolveu com a própria mãe. Olha só que coisa terrível. Estamos vendo, presenciando coisas que nós pensávamos que íamos morrer e não íamos ver. Estamos vendo. Nós estamos vendo, olha só, pessoas vivendo como animais. Sabia disso? Ontem eu vi um vídeo de um senhor já de 50 e poucos anos para lá, vestindo-se como uma boneca. Porque na cabeça dele ele crê que ele é uma... Olha que coisas abomináveis que nós estamos vendo. E tudo isso você sabe. É sinais do quê? Do fim dos tempos. Aí ele fala os homicidas, ou seja, aqueles que tiram a vida, aqueles que matam. Depois ele cita os fornicadores, que são aquelas pessoas que vivem fornicando com um e com o outro, que não se entregam a um relacionamento sério, que tem sexo antes do casamento, que fica fornicando. É mais um daqueles que também está nessa lista. Depois vem os feiticeiros. Há quem pense, feiticeiros são aqueles que só fazem feitiçaria com animais mortos, com sangue, com vela, com nome de pessoas. Não se engane. Por vezes há pessoas na igreja que têm praticado o pecado da feitiçaria. Como assim? É vingativa. Vive desejando o mal dos outros. Não fica feliz com a felicidade alheia. Isso para Deus é uma espécie de quê? De feitiçaria. Por que isso, pastor Augusto? Porque o próprio Deus, quando se dirigiu a Abraão, e nós vimos isso mês passado, ele disse, abençoarei os que te abençoarem. Os que te amaldiçoarem serão o quê? Amaldiçoados. Não é meu a responsabilidade, não é sua de querer fazer justiça com as próprias mãos, querer vingar, querer desejar o mal do outro. Nós não temos esse direito. Ele disse, minha vingança. Se amanhã a pessoa fez algo com você, entregue a quem?
Ó Senhor, abençoe e não me desampare. Ponto. Pois se você passa disso, perante Deus, escute, e tem ouvidos para ouvir, ouça. Você está sendo visto por Deus como ou cometendo pecado de feitiçaria. Ah, eu não sabia disso. Fique sabendo. Aí depois ele cita os idólatras. A idolatria é outro pecado que as pessoas têm dentro de casa. Imagens de deuses, bonecos. Ah, isso aqui eu venero, aqui eu me curvo, aqui eu faço a minha prece. Bem, para quê? Se o texto de Salmo 115, se eu não estiver enganado, eu sou muito ruim de decorar, de gravar, diz que tem boca e não falam, tem olhos e não veem, e tornam-se semelhantes a estes todos que a eles se curvam. É idolatria. Mas há quem pense que idolatria só tem essas imagens. Mas há quem idolatre coisas e pessoas. Há quem o Deus dela é o marido. Se ela perder o marido, ela morre. Há quem o Deus dele é a esposa. Há mães que o Deus dela é os filhos. Como eu já vi diversos casos de pessoas que perderam um familiar, sabemos que é uma dor terrível, que nós não desejamos absolutamente ninguém. Mas aquele que verdadeiramente quer ser salvo e quer estar dentro da lista dos salvos, não vão perder a sua vida por causa da perda de um familiar. Porque o coração não está neles. Mas está em quem? Está escrito, onde teu coração estiver, ali estará o seu tesouro. Mas quando a pessoa fala, não, é meu, é minha, e eu ouço muito isso, cá em Portugal, a minha Maria, a meu João, eu sei que alguns falam só como forma de expressão, mas nem a Maria, nem o João, teu filho, teu marido, tua esposa é teu. Tudo é de quem? Vocês estão aqui, quem está aqui, diga eu. Acorda aí, você que está dormindo. Dá um salto da cadeira, por favor. Vamos lá. Isso, dá um salto aí. Levanta aí. Vamos lá. Acordou? Pode sentar. Tudo é de quem? Quando não é pessoas, são coisas. Há um vídeo aí que eu já passei nas igrejas que eu passei, penso que os pastores aqui também passaram, de uma enchente que teve lá no Brasil, não lembro onde foi agora, em que os carros estão indo todos ladeira abaixo, devido à correnteza, à força da água, e de repente, aqueles que se salvaram foram para a ponte, e lá está um senhor, numa caminhoneta, num carro daqueles grandes, picape, segurando no carro. E todo mundo, foi em São Paulo, né? E todo mundo gritando, solta o carro, rapaz, você vai morrer. As pessoas gritando, solta, parece que jogaram uma corda, já não lembro. Parece que jogaram uma corda para tentar salvar ele. E ele lá segurando no quê? No carro, não solta o carro. Para resumir e concluir, morreu ele e acabou o carro. Nem ele, nem o carro. O que é isso, pastor Augusto? Idolatria. Há quem idolatre as coisas. Tem gente que se perder a casa, perder o carro, ela morre. Se perder, então, o dinheiro, é o Deus da vida dela. Isto é idolatria. Que se você não se arrepender e não se consertar, você vai perder sua salvação. Ah, mas eu pratico as outras coisas. Essa não. É todas as coisas. Não pode ser algumas coisas. Aí, para terminar, ele fala, e a todos os Ih, pastor, mentiroso, não diga isso. Pois é, aquele que mente também está nesta lista. Ele fala, e a todos os mentirosos, fazendo menção em questão de nos fazer entender que para ele não interessa se é, como diz algumas pessoas, uma mentirinha ou uma mentirona. Não existe. Como pecado, não existe pequeno e nem grande. Torno a dizer, o que roubou, o que matou, o que é idólatra, do lado do mentiroso, a condenação diante de Deus é o quê? É igual. Não é igual na justiça humana. Vamos imaginar que chegasse aqui, eu sou um juiz, chegasse aqui agora um mentiroso e um homicida. E o mentiroso falasse, eu menti. O juiz vai logo dizer, ih, rapaz, eu também já menti, olha, isso aí é normal, vai-te embora. Mas o homicida não. Você matou? Matei. Se assumir, é claro. E se não assumir, vai ser descoberto, porque não há nada de oculto que não seja revelado. Ah, não, você vai, se for nos Estados Unidos, então, é prisão perpétua. Ou dependendo do que for, é morte. Dependendo do que for. Antigamente era cadeira elétrica, né? Mas se não for nenhum dos dois, olha, você vai pegar tantos anos de cadeia. Porque o que você fez é gravíssimo. Mas diante de Deus, não. Tudo é pecado. Tanto o que
cometeu homicídio quanto que mentiu. Porque o que tem, por exemplo, de relacionamentos, não só de casais, mas de amigos, que são desgastados, que são destruídos, não é brincadeira por conta da mentira. Ninguém aguenta. Você aguenta viver com uma pessoa mentirosa, que vive mentindo para você? É melhor que você esteja com alguém que seja sincero e verdadeiro, que fale aquilo o que é, ainda que doa, porque a verdade dói, mas liberta, sim ou não? Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, porque quando você é verdadeiro, você fala a verdade, você se liberta. É como se você ficasse ou tirasse um peso de você, porque você foi o quê? Verdadeiro. É óbvio que na atual conjuntura, no atual momento que nós vivemos hoje, você não pode dizer assim, eu sou verdadeiro, porque tudo aquilo que eu penso eu falo. Eu digo na lata, comigo é assim, escreveu, não leu, pau comeu. Tá entendendo? Tem que ter sabedoria. Não é assim, porque muitas das vezes, digo isso para você, porque eu já cometi esse erro. Por vezes a gente querer ser verdadeiro, quando não é o momento, quando a pessoa não está preparada, aquilo vai ofendê-la, vai soar mal. Ainda que a tua intenção seja o quê? O que eu faço, pastor, nessa situação? Ore a Deus. Pois eu já passei, já disse isso domingo e torno a dizer, em lugares de estar com pessoas extremamente difíceis. Sabe aquela pessoa de um feitio difícil? Aquela pessoa complicada, aquela pessoa que você fica, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Porque eu não sei como ajudá-la. Eu preciso falar o que o Senhor quer que eu fale, porque o Espírito Santo cobra, não cobra? Mas eu sei que não é o momento, porque o Senhor me mostra isso. Então eu peço, Senhor, cria uma situação. Cria o quê? Uma situação. Bota as palavras certas na minha boca, para que eu venha falar para a pessoa sem ofendê-la, sem machucá-la, sem magoá-la. Faz ela entender aquilo que pelo teu Espírito eu tenho a dizer. É óbvio que com o passar do tempo a gente vai amadurecendo. A gente vai ganhando maturidade. Há certas coisas que nós fazíamos lá atrás, com boas intenções, nós já não fazemos, porque não convém. Depois o diabo vai usar aquela verdade que eu disse para a pessoa e que ela precisava e vai distorcer na cabeça dela como se eu tivesse perseguindo-a, como se eu tivesse de marcação. Mas não, a nossa intenção era o quê? É ajudá-la. Então, hoje eu penso muito. Tanto é que quando me chateio com alguém na igreja, eu fecho a boca, vou embora. Vou lá para dentro, saio, porque... Desculpe o que eu vou falar aqui. Posso? É burrice você chegar e falar no calor da raiva. No momento que você está irritado, chateado. Isso não vai ajudar. Vai piorar as coisas. Pastor Augusto, nós não somos perfeitos. Eu sei, porque a maneira como muitos interpretam e leem e ouvem isso, fala assim, mas isso só sendo perfeito. Não, você não precisa ser perfeito. Porque perfeito nós nunca seremos. Perfeito só quem? Só Jesus. Mas podemos caminhar no caminho da nós podemos imitá-lo, podemos andar como ele. E está escrito. Será que pode você lá na frente cometer o erro? Tomara a Deus que não, mas pode acontecer. E eu, pastor Augusto, que pratiquei e pratico estes atos, tem perdão para mim? Tem jeito? Tem. Desde que você se humilhe, desde que você se arrependa. Ora, Deus, o Senhor Jesus, não quer perder ninguém. Muito pelo contrário. Ele quer salvar a prostituta, o assassino, o incrédulo, ele quer salvar o abominável, ele quer salvar todos. E nós tivemos prova disso nos testemunhos. O homenzinho lá com a metade da cabeça, que assassinava pessoas, era homicida, estava condenado já ao inferno se morresse. Mas ali na cama ele disse, Senhor, não sei nem se o Senhor me ouve. Em outras palavras, sou um monstro. Você nem se tem perdão para mim. Mas se o Senhor me aceitar e me tirar dessa, a minha vida é sua. Eu vou te servir até o meu último suspiro. Nem que seja me arrastando. Deus viu a verdade ali. Viu a sinceridade. O que é que fez? Ora, nós já vimos pessoas morrer por muito menos. O homem levou um tiro de uma ponto 40, né? Que é uma bala desse tamanho. Não é à toa que a cabeça dele está pela metade. Quantos não já receberam um tiro de um 38, que é uma balinha desse tamanho, e morreram? O que salvou ele? A verdade, a sinceridade, a humildade, que é algo que agrada muito a quem? A Deus, o Espírito Santo. Mas se tem algo que ele
detesta, contesta, é a pessoa orgulhosa, mentirosa, fingida, enganadora. Há muitos por aí. Falam o nome de Deus para tudo, Deus é isso, Deus é amor, eu sou de Deus, fazendo tudo errado. Às vezes carrega a Bíblia debaixo do quê? Do braço, eu sou crente, tudo que vai fazer em nome de Jesus. Já viu que tem gente assim? Em nome de Jesus vai dar certo, mas vivendo no pecado, vivendo no erro. Para terminar, em João 4:24, você pode marcar, depois ler em casa e acompanhar aqui comigo. Deus é o quê? Deus nós não vemos Deus. Nós não apalpamos, nós não tocamos, porque Deus é Espírito. Deus está aqui, e o que garante? A palavra. 2 ou mais reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Ele está aqui, em espírito. Nós estamos aqui na congregação, congregando, meditando na palavra dele. Ele está aqui, não tenha dúvida. Mas veja o que ele diz. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores, repita comigo, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a pessoa, eu adoro a Deus, eu sou um adorador. Mas como? Mentindo? Vivendo na mentira? Então essa sua adoração para Deus é o quê? É mentirosa, é falsa, é vazia. Ela não chega a quem? A Deus. Como uma frase que a gente colocou dias atrás, que a adoração verdadeira é aquela quando a música para de tocar. Há quem diz que é adorador porque fica na emoção, bota lá os hinos, as canções, em casa, está fazendo as coisas, está adorando. Um adorador por excelência. Mas a tua vida é uma adoração para ele? Isso é sentimento, isso é emoção. Isso não agrada a Deus. Essa adoração, esse tipo de adoração agrada a Deus quando a tua vida é a própria adoração para ele. Quando você é tentado e na tentação você diz o quê? Não vou fazer. Quando você amanhã é tentado a responder, a reagir mal, e você não reage, você está adorando a quem? Você está santificando o nome dele. Quando lhe é apresentada uma proposta que vai fazer com que você ganhe muito dinheiro, um exemplo, mas isso vai desagradar quem? Você diz, não, eu não quero. Eu prefiro ter pouco com Deus do que eu ter muito e ir para, não é nem sem Deus, e ir para o lago de fogo e enxofre. Então, quem quer o Espírito Santo, quem quer garantir a salvação da sua alma, tem que adorá-lo em espírito, tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto. Senhor, eu sou o que sou, eu estou aqui. Que é muito melhor você chegar e dizer ao Senhor, eu tenho vivido uma mentira, eu não sou o que eu digo que sou. Mas se o Senhor me quiser, igual o homenzinho, eu estou aqui. Compreendeu, pessoal? Está claro isso? Porque se isso não acontecer, agora repita comigo esse texto. Eu vou até grifar aqui. Repita comigo esse texto. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veja, ele fala a segunda morte. Por quê? Porque há a primeira. E a primeira qual é? É a do corpo. O corpo fica, ele apodrece. As traças e os bichos comem. Por isso, não vale a pena você dar valor, importância ao que não é importante. O que é mais importante é a sua alma, é a sua salvação. Então, aí ele fala da segunda morte. Só que essa segunda morte é eterna nesse lugar, que ele cita como lago de fogo e enxofre, que não foi criado para os humanos, sim para os demônios. Mas juntam-se todos eles, aqueles que em vida tiverem, não quiserem se sujeitar, se submeter. Compreendeu, pessoal? Está claro isso? Tomara a Deus que você agora, nesse momento, decida. Não, eu não quero mais o meu nome nessa lista. Eu quero o meu nome sim, no livro da vida.